Já era sabido que nessa safra 2024-25, que está prevista para ser uma safra recorde de grãos, a logística seria um problema bastante sério para o Brasil, que tem no calcanhar de Aquiles do seu sistema de distribuição essa infraestrutura logística que nesse momento está bastante estrangulada. Aumenta a nossa capacidade produtiva, mas a nossa capacidade de escoar todo esse potencial acaba ainda sendo limitado e sendo uma preocupação para todos elas, começando pelo produtor até chegar ao consumidor final. Mas nessa semana o governo federal anunciou um plano de investimento para escoamento da safra com uma cifra de 7 bilhões e 150 milhões de reais. Então estiveram juntos o Ministério da Agricultura, Portos e Aeroportos e Transportes para trazer o anúncio desse plano. Como é que vai ser e será que vai ser suficiente? Vai dar tempo de escoar essa safra? É isso que a gente vai tratar agora, conversando com o Daniel Rosa, que é assessor técnico da Abramilho e tem acompanhado bem de perto esses investimentos e como eles vão acontecer. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que assiste o Notícias Agrícolas. Olha, quando a gente fala de infraestrutura e logística, não dá para falar em curto prazo, né? Vão ser Exato. obras que serão de médio a longo prazo, mas que são importantes e aí vale destacar, o que você comentou, essa integração do Ministério da Agricultura, dos Transportes e de Portos também, que juntos podem ajudar a aliviar essa situação, mas isso seria mais a longo prazo. A curto prazo agora, um ponto importante também nessa colheita da soja foi que o plantio acabou atrasando, isso encurtou a janela e aí os produtores acabaram plantando tudo muito próximos uns dos outros. Então, além da situação histórica da infraestrutura brasileira, ainda tem esse escoamento que ele vai ser todo feito de uma vez só, né? Exatamente. Então há essa preocupação e eu quero entender de ti, Daniel, justamente o que está previsto, já que né, se faz, sempre que tem um anúncio do governo, existe muita pompa e circunstância, mas na prática, o que isso poderia aliviar né, no curto prazo a situação já estrangulada da nossa logística para escoar essa safra que está no campo, sofrendo com adversidades climáticas em alguns pontos do país, é verdade. A soja está perdendo qualidade por conta do excesso de chuva, não dá para plantar a segunda safra de milho, algodão, realmente existe uma preocupação. Mas é uma safra robusta, tem lugar com uma safra incrível, com altos índices de produtividade. Como é que nós vamos escoar todo esse volume, Daniel? O que esse plano recém-lançado pode trazer de alívio nesse momento? Ou nada? Eu acredito que as obras que já estão em andamento, como a duplicação da 163, pode ser que alguns trechos tragam algum benefício imediato. Mas, como você comentou, a safra de soja já está em Mato Grosso 15% colhido, Mato Grosso do Sul 11%, então está muito em cima para a gente acreditar que uma obra possa sair em menos de um mês e trazer uma mudança revolucionária no escoamento de grãos, né? Então, é um volume interessante, são 7 bilhões de recurso. Agora, como eu disse anteriormente, é de médio e longo prazo, mas vale ressaltar que os pontos escolhidos pelo plano são interessantes. Então, você tem uma preocupação com os portos do Arco Norte, uma modernização do porto de Porto Velho, que é uma região crescente do agronegócio em Rondônia, que tem essa possibilidade de virar um ponto focal ali para diminuir a pressão em Santos. Inclusive, um ponto interessante que eu acho que merece sempre ser lembrado, quando a gente pensa em sustentabilidade e redução de emissões de gases de efeito estufa, um estudo mostra que uma soja que saia de Mato Grosso, Cuiabá, via Arco Norte, em detrimento de Santos, pode reduzir em até 80% as emissões de CO2. Então, quando a gente fala em ferrogrão, em portos do Arco Norte, a gente também está falando de sustentabilidade e redução de emissões de gases de efeito estufa. E essa acaba sendo uma demanda global, principalmente em cima do Brasil, né, Daniel? Então é importante ter esse olhar também quando se pensa nesse médio e longo prazo. É preciso ter esse olhar também para essa condição da sustentabilidade, para entender que o Brasil vai justamente atendendo a estas demandas, inclusive na logística, inclusive no escoamento da sua produção.
Isso aí eu acrescentaria também que, em breve, o que a gente tem ouvido é que será lançado também um plano voltado para as ferrovias. E eu ressaltaria duas ferrovias aqui que são fundamentais. A Ferrogrão, que a gente já conhece toda a situação que ela está há anos parada, agora se encontra com Alexandre de Moraes para análise e escutar os povos originários da região. E a Ferroeste também, que infelizmente o governo do Paraná cancelou a autorização. Ela seria uma excelente opção para trazer milho e soja do Mato Grosso para Santa Catarina, que é um grande consumidor de milho e de soja também, para a produção de proteína animal. E um ponto curioso é que, apesar do Brasil ser o terceiro maior produtor do mundo de milho, e ano passado foi o maior exportador de milho, a gente ainda importa um pequeno volume do Paraguai e da Argentina, justamente para atender Santa Catarina e uma parte do Nordeste, devido a essa falta de infraestrutura. Esse problema da infraestrutura ele não surgiu agora e, infelizmente, não vai ser agora, de imediato, que a gente vai conseguir resolver, né? Daniel, essa cifra de 7,15 bilhões de reais, o quanto significa diante das nossas necessidades logísticas? Se a gente pensar, por exemplo, na nossa armazenagem, a gente está falando de um déficit muito grande. E estendendo isso para o escoamento da safra, não é muito diferente. Como é que nós temos que entender esse montante de recursos e como ele deve ser distribuído para atender justamente essas necessidades? Você citou a Ferrogrão. A gente está ali, né, com esse estudo no STF já há tempos, e isso poderia otimizar muitos custos, inclusive logísticos do Brasil. Poderia causar uma economia imensa e provocar esse escoamento não só mais rápido, mas otimizado. Então, como é que nós temos que cruzar todas essas informações nesse momento? Para a gente ter uma ideia de valores, né, acho interessante isso que você citou da armazenagem, que boa parte do problema do escoamento é a falta de armazenagem também, né? Tem aquela brincadeira que o produtor ele acaba estocando a produção dele na caçamba do caminhão, É então verdade. ele quase que se livra da produção dele. E é claro e evidente que ele vende no momento de baixa de preço. Se ele tivesse acesso a um armazém dentro da propriedade, ele poderia segurar e vender na alta, que, em coincidência, é claro, o valor do frete estaria menor, porque a demanda estaria menor também. As entidades do setor que defendem a armazenagem apontam que seria necessário pelo menos 15 bilhões para o PCA, para o Plano de Construção de Armazéns do Plano Safra. Hoje está em torno de 7, né? Então, quando a gente olha um valor de 7 bilhões do plano, só o PCA teria que ter sido o dobro desse valor. Mas é claro que também não podemos diminuir a iniciativa e a boa vontade, né? Exatamente. E de iniciativa e boa vontade, a gente já viu outros momentos semelhantes a esse, né, Daniel? A minha preocupação está em torno disso, né? Mais do que isso, quero te fazer ainda mais uma pergunta em relação a essa questão toda dos investimentos e tudo mais. Como é que nós temos que entender também um plano como esse valor né, esse volume de investimentos, diante de um momento onde se espera um ano onde nós devemos ter juros mais elevados, então a taxa básica de juros no Brasil subiu na última reunião do Copom, tende a ter uma alta semelhante na próxima reunião, o Banco Central no seu comunicado trouxe isso, num cenário onde o crédito também deverá estar mais escasso, segundo também os especialistas, e uma parte ou um contingente considerável de agricultores com a sua situação fragilizada, diante do que viveu o produtor gaúcho, por exemplo, com as enchentes no Rio Grande do Sul, outros produtores que estão sofrendo agora com a seca, como o próprio produtor gaúcho também. Então, nós temos um contingente importante de produtores que está fragilizado. Como é que nós temos que entender em que cenário esse volume de recursos chega para ajudar a repensar a logística brasileira? Essa questão do Rio Grande do Sul, realmente lastimável a demora que foi para esses produtores terem acesso ao crédito, né, a renegociação. Então, esse é um problema. Tem o crescimento das recuperações judiciais. Esse ano, apesar dos insumos, principalmente os fertilizantes, terem dado uma diminuída, ainda é pesado para o produtor, e muitos compraram os insumos com o valor do dólar que não sabe por quanto que vai vender.
Então, a gente ainda não sabe ao certo como vai ficar a situação desses produtores. E por mais que a gente queira e acredite que vai ser uma safra recorde, a gente tem que ter um pouco de cautela no caso do milho, que ainda não foi plantado, que anos de neutralidade, que não é o ninho nem laninha, costumam ser anos com a chuva irregular no período da segunda safra. Isso não quer dizer que vai ser uma safra ruim, mas temos que ter um pouco de cautela, inclusive para que o preço do milho não despenque e acabe afastando os produtores da atividade. Daniel, a gente consegue trazer, para concluir a nossa troca de ideias, né, nesse momento, uma espécie de orientação para o produtor? Você está dentro da Abramilho entendendo, né, de dentro do olho do furacão como as coisas estão se desenhando para que o produtor consiga fazer essa estratégia. A gente consegue trazer alguma orientação para esse produtor que está nos acompanhando, pensando e repensando como ele vai cumprir a melhor janela que ele puder encontrar para plantar o seu milho, por exemplo, onde ainda a colheita da soja não pode ser concluída, e no momento onde esses volumes se concentrarem, principalmente na colheita da soja, porque a gente vai viver esse momento, tá? A gente está só adiando por conta desse excesso de chuvas, né, em algumas regiões. Como é que a gente consegue orientar o produtor? Tem como traçar uma estratégia para pelo menos mitigar os efeitos desse momento, que ainda vai ser um momento delicado? É claro que cada situação, cada propriedade vai ter a sua realidade, né? Mas o que a gente sempre recomenda é o contrato antecipado, a venda antecipada, para pelo menos fechar os custos e, a partir daí, começar a tentar encontrar oportunidades no mercado de alta de preço. Mas o que a gente espera e a gente deseja é que o produtor, que ele acredite que o milho vai ser rentável. Muitos, não dá muito mais tempo, mas os produtores que ainda não fizeram as compras possam optar também pelo sorgo para regiões mais críticas que tenham perdido a janela. O sorgo ele vem como uma boa opção por ser uma cultura mais rústica e precisar de menos fertilizantes e insumos em geral. Então, é uma ginástica que o produtor vai ter que fazer entre os custos e o que vale a pena, mas o que a gente sempre recomenda é planejamento para uma venda antecipada e uma compra antecipada também. Recentemente, o potássio estava num preço atrativo, então muitos produtores já fizeram um estoque pensando na próxima safra. Esse produtor que se preparou e comprou antecipado, ele não vai sofrer com flutuações do mercado, então é planejamento. A gente vai acompanhar. Daniel, eu quero muito te agradecer pela companhia e pela gentileza de aceitar o nosso convite aqui no Notícias Agrícolas. É fundamental que a gente tenha esse tipo de orientação agora para o produtor que nos acompanha diariamente por aqui, porque não vai ser um ano fácil. Claro que precisamos entender todo o destino desses investimentos, mas como você falou no início da sua entrevista, né? Não dá para pensar em curto prazo quando o assunto é logística. Então, certamente você estará conosco mais vezes para a gente continuar atualizando, né, o destino e a prática desses investimentos. Então, obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui. As portas do Notícias Agrícolas estão abertas para você. Muito obrigado, Carla, e uma boa tarde para todos. Boa tarde para você também. Muito obrigada. Bom, senhoras e senhores, então é o seguinte, vamos recapitular o que aconteceu. Nessa terça-feira, dia 5 de fevereiro, o Ministério da Agricultura, Portos e Aeroportos e dos Transportes se uniu para fazer a apresentação, então, desse plano para o escoamento da produção, que deve ter um crescimento estimado pela Conab de 8,3% e alcançarmos a soma de 322,5 milhões de toneladas de grãos. Não dá para escoar tudo com o que nós temos. Nós estamos ampliando a nossa capacidade produtiva e mantendo a nossa logística esganada, estrangulada. Não dá mais para ser dessa forma. Então, vem este plano. Mas como o Daniel, de forma brilhante, começou a sua análise aqui, nada é curto prazo. Esses 7 bilhões já deviam ter sido investidos lá atrás. Tem uma conta que o Dr. Roberto Rodrigues faz sempre do quanto nós devíamos investir do nosso PIB em logística, em infraestrutura, em armazenagem. É coisa pouca, mas vai fazer uma diferença gigante. Então, nós não vamos conseguir entender ainda como é que esses 7 bilhões e 150 milhões de reais vão fazer diferença para essa safra. Provavelmente não, mas precisamos entender como isso vai acontecer na prática para as demais safras. Para essa safra, como o Daniel também falou na sua finalização,
estratégia e cada região vai ter que adotar, ou cada propriedade, cada produtor vai ter que adotar uma estratégia específica. É preciso ficar de olho. A gente vai concluindo por aqui esse boletim. Na sequência, a gente está de volta com as informações do mercado da soja, que teve mais uma sessão de volatilidade lá na Bolsa de Chicago. É um instante só, a gente volta já.